Olá, irmãos, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, dando continuidade ao estudo bíblico, qual nós estamos estudando livro por livro, dando um resumo geral de cada livro, para que assim possamos ter uma compreensão do que se trata cada livro e Deus, na sua graça, infinita misericórdia, assim venha nos iluminar, para compreender a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que estejam lendo suas Bíblias em casa, e acompanhando os estudos que estão sendo passados, vão a mais fundo, Aqui nós estamos dando apenas um resumo geral do que se trata cada livro, mas que os irmãos leiam mais detalhado, Eu peço, a minha oração é para que Deus venha estar iluminando a nossa mente, nosso coração, para compreendermos as santas Escrituras, para que possamos chegar à compreensão correta da palavra do Senhor. E o Senhor possa estar nos abençoando. Então, dando continuidade aqui, estudamos recentemente os livros poéticos, terminando na semana passada, e agora entraremos nos profetas, Primeiro os profetas maiores, em seguida os profetas menores. Quem são os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então esses 5 nós estudaremos aqui, apenas um resumo, do que se trata cada livro. E Deus possa estar abençoando as nossas vidas através desse estudo, Nós não podemos, nós não estamos podendo, nos reunir na igreja, a tirar algumas dúvidas, a fazer perguntas, mas estamos dando o nosso melhor para transmitir o estudo da palavra do Senhor. Enfim, livro de Isaías, o primeiro versículo deste livro coloca Isaías, o filho de Amós, como seu autor. Então, no versículo 1 ele vai dizer, visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá. Então, ele já coloca aqui Isaías como o seu autor. Então, não tem dúvida de que o livro de Isaías foi escrito pelo próprio Isaías, O nome Isaías significa o Senhor é salvação. O profeta Isaías também ele é citado 12 vezes no livro de 2 Reis e 4 vezes em 2 Crônicas, Então ele é mencionado também em outros livros. A data do livro de Isaías. A maioria dos acontecimentos tratados nos capítulos de 1 a 39 ocorreu durante o ministério de Isaías, que a gente pode ver lá do capítulo 6, versículo 1, no seu chamado, 36, 1, sendo provável que esses capítulos foram concluídos não muito depois de 701 a.C. Então, do 1 ao 39, eles foram provavelmente concluídos nesse período, até 701 a.C., o ano em que o exército assírio foi destruído. O profeta viveu pelo menos até 681 a.C. e pode ter escrito os capítulos de 40 a 66 em seus últimos anos na mensagem aos exilados do século 6 a.C. Isaías foi projetado para o futuro da mesma maneira que o apóstolo João escreveu o Apocalipse. Então, já do 40 ao 66, ele já vai dar uma mensagem futurística, ali uma visão escatológica, digamos assim, para assim como o apóstolo João teve a visão de Apocalipse, Uma curiosidade sobre o livro de Isaías, Segundo a tradição judaica, Isaías sofreu uma morte violenta, cortada ao meio no reinado de Manassés. Então, segundo a tradição judaica, dizem que a morte de Isaías foi a mando de Manassés, durante o seu reinado. Ele foi cortado ao meio. Este livro é citado no Novo Testamento mais que qualquer outro profeta. Então, ele é mais usado no Novo Testamento porque ele leva a maior parte das profecias messiânicas. Então, aquilo que foi profetizado a respeito do Messias, como ele viria, suas características, aconteceu. Então, por isso ele é citado mais vezes no
Novo Testamento, né? É conhecido como uma mini Bíblia porque ele tem 66 capítulos, né? Assim como a Bíblia tem 66 livros. E do 1 ao 39, ele vai falar da condenação e os outros 27 de consolação, né? Assim como o Antigo e o Novo Testamento, né? Então ele tem essa característica, conhecido como a mini Bíblia, né? Por ter essa característica. Outra curiosidade também é que no capítulo 40, né? Qual seria o início do Novo Testamento, é onde se encontra também a passagem que voz do que clama no deserto, né? Dando referência ali a João, né? João Batista. Enfim, só são curiosidades, né? Especulações, mas que são bem interessantes para a gente saber, né? Conteúdo do livro, né? Vamos ver, enfim, o conteúdo do livro de Isaías, né? Isaías profetizou no período mais crucial da história de Judá e Israel. Ambos os reinos do norte e do sul haviam experimentado cerca de meio século de poder e prosperidade crescente. Israel, governado por Jeroboão e outros 6 reis de menor importância, tinha sucumbido ao culto pagão. Judá, sob Uzias, Jotão e Ezequias, caiu num sério declínio moral e espiritual. A gente pode ver isso aí ao longo do livro, né? Tá especificamente no capítulo 3, do 8 ao 29, vai falar aí do declínio de Judá, né? Lugares secretos de culto pagãos eram tolerados, o rico oprimia o pobre, as mulheres negligenciavam suas famílias na busca do prazer carnal. Muitos dos sacerdotes e profetas tornaram-se bêbados que queriam agradar a homens. Então a gente pode ver aí no capítulo 5, capítulo 12, capítulo 22, enfim, vários outros capítulos nós vamos encontrar essa característica do povo, né? O declínio moral e espiritual do povo em relação a Deus, né? Por isso veio profecia contra eles, né? Que seriam oprimidos, né? Foram levados ao cativeiro, enfim. Isaías começou seu ministério sob o reinado de Uzias e Jotão, falando contra as alianças com povos pagãos e idólatras. Após estes reis, subiu ao trono de Judá o mau rei Acais. Este era um rei idólatra declarado e por isso sofreu o castigo de Deus com invasões frequentes em seu reino. É tempo de profetizar juízo e anunciar a esperança messiânica. Então, depois do reinado de Acais, né, vem Isaías, né, a profetizar juízo e a profecia messiânica, né, que viria o Salvador, o Messias. Depois de Acais, sobre o trono o rei Ezequias, né, parte das mensagens e profecias de Isaías estão relacionadas ao governo deste rei. Então, Isaías ele profetizou aí na maioria das suas profecias no reinado de Ezequias, né? Um rei poderoso, piedoso, que começou bem o seu reinado, mas terminou mal. Durante o 6º ano do seu reinado, a Síria invadiu o norte e destruiu Israel, vindo após 8 anos a invadir também o reino de Judá. Isaías frequentemente condena a idolatria e as alianças ilegítimas, tal como a que Ezequias fez com o Egito para livrar-se da Síria. Então ele vai cortar, né? Ele vai profetizar acerca dessas alianças, né? Ele vai condenar essas alianças feitas ilegítimas, né? Ou seja, que não tinha aprovação de Deus para que eles viessem se juntar com outros povos para guerrear. Os capítulos 40 a 66 trazem principalmente uma mensagem de consolação e restauração, enfatizando a graça de Deus, né? E também tem como o seu temas
capítulo central, né, do livro de Isaías, o 53, por causa do seu importante tema, que é a característica do Messias, né? Ele vai dizer lá, ele levou sobre si as nossas dores, sobre as nossas enfermidades, levou sobre si, sobre as suas pisaduras, fomos sarados, enfim. Ele vai dar todas as características de como ele é, que não tinha aparência, formosura, né? Enfim, ele vai detalhar lá as características do Messias. Portanto, para Isaías, Deus era o Santo de Israel e o Criador dos fins da terra, né? Esse Deus exigia pureza moral e justiça de seu povo e de todas as nações. O povo de Deus, como as outras nações, não conseguiu atingir seus padrões de comportamento. O Santo de Israel era, pois, justo ao punir os pecadores os pecados dos israelitas e enviando-os para o exílio. Então Deus não se tornou injusto, né, ao permitir que os invasores viessem, né, e punissem o povo de Israel, né. Por isso, Isaías desafia os cristãos a esperarem em Deus, que não cortou relação com a criação. O Israel do Antigo Testamento concretizou apenas parcialmente a salvação e a paz divina. Deus que agiu para salvar os cristãos no passado, por intermédio do servo sofredor, Jesus, agirá novamente para conduzir a história ao fim por ele desejado, um novo céu e uma nova terra. Então, esse é um resumo, né, do livro de Isaías, né? Tem algumas profecias que foram umas profecias messiânicas, né, que se encontram no livro de Isaías. Vou citar rapidamente aqui, e que elas são citadas também no Novo Testamento, né? Essência das profecias, né? Capítulo 49, ele vai dizer o Messias, o servo de Deus, 49, versículo 1. A gente pode encontrar também Marcos 10, 45. Nascido de uma virgem, Isaías 7, 14. Daniel, da linhagem de Davi, capítulo 11, do 1 ao 10. Recebeu o seu poder do Espírito Santo, do 11, do capítulo 11, verso 2 e capítulo 42, verso 1. Gentil com os fracos, 42, 3. Servo sofredor, 50, capítulo 50, do versículo 4 ao 9. Rejeitado por Israel, do capítulo 50, do versículo 6 e 53, do versículo 7 ao 8. Carregou os pecados do mundo, capítulo 49. Triunfou sobre a morte, o capítulo 53, verso 4 ao 6. Será exaltado, capítulo 53, verso 10. Confortará Israel e julgará os pagãos, capítulo 52, verso 13, capítulo 53, verso 12. Manifestará a glória de Deus, capítulo 61, do 1 ao 3. Restaurará Israel, capítulo 49, verso 3. Reinará no trono de Davi, capítulo 49, verso 5 e 8. Trará alegria para Israel, capítulo 9. Fará novo pacto com Israel, também no capítulo 9. Restaurará as nações, capítulo 9 também. Uma luz para os gentios, capítulo 42. Adorado pelos gentios, capítulo 11. Governará o mundo, capítulo 42. E julgará com retidão, justiça e fidelidade, capítulo 49. Então são algumas das profecias messiânicas que nós encontramos no livro de Isaías. Esse é um livro bem que fala muito, né, da vinda do Messias, da sua característica, que nós possamos atentar para isto, né, possamos atentar para o dia do Senhor e esperar com paciência no Senhor, que Ele há de julgar tanto pobre quanto rico,
reis, enfim, ele virá para julgar a todos, né? E salvar o seu povo. Qual é a nossa esperança, qual nós esperamos em Cristo Jesus. Deus assim possa estar nos abençoando, irmãos. Continue na sua luta, né? na perseverança, na doutrina, estudando a palavra do Senhor. Aproveite este tempo que temos, que é para dedicar nossas vidas no altar de Deus. E Deus assim possa estar nos abençoando rica e abundantemente.